Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa contar com o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, nos auxiliando, nos intuindo para que o nosso trabalho possa continuar. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade mais uma vez, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vamos lá. Uma boa tarde a todos. Vamos dando conta do calor, né? Fazer o quê, né? Eu reclamo. E eu ainda não estou assim acima disso, não. Aqui que eu vejo quanto que eu estou inferior, porque realmente está feia a coisa, né? Eu já falei que eu não vou sobreviver a esse aumento de temperatura, não. Eu vou entrar em extinção. Igual os bichinhos lá do gelo, né? Estão entrando em extinção. Bem, começaremos a nossa conversa com um texto que eu achei muito interessante, porque nós explicamos tudo o que está acontecendo através do Espiritismo pela reencarnação. Eu sempre falo que se eu não fosse reencarnacionista, eu seria descrente de Deus, eu estaria aí na fila dos ateus, porque não dá para conciliar tanta injustiça, tanta coisa triste acontecendo, e a gente pensar, cadê Deus? Onde que Ele está? Né? Porque se nós pudéssemos evitar essas coisas, nós evitaríamos. Então, por que Deus não evita? Por que Ele não toma a providência que com certeza nós tomaríamos se nós tivéssemos o poder dele? Assim a gente pensa, né? Só que a nossa visão é muito parca. A gente não... Nós somos como aqueles cegos, né, que ficam tateando um elefante. E um diz que é uma coluna, o outro fala que é uma parede, porque ele bota a mão assim na lateral do elefante, o outro abraça a tromba e inventa outra história, porque é o que ele consegue sentir, é o que ele consegue ver. Por isso que a gente fala que se fôssemos deuses, ou se tivéssemos o poder de Deus, nós agiríamos diferente, porque nós não temos a visão do todo, né? Nós só temos a visão de uma parte, a visão do agora. Né? Nós só temos a visão do agora. Nós não temos a visão, né, das vidas passadas, daquilo que fizemos. Né? Compreendemos, então, através do Espiritismo, a lei de causa e efeito, né, que toda ação carrega sua própria reação. Se for uma ação ruim, a reação também vai ser ruim. Né? Os resultados não vão ser bons. A gente é livre para a gente plantar, mas não é livre para colher, porque a colheita é a semente plantada. Então, nós estamos envolvidos nessa engrenagemzinha aí. Embora esse texto não explique a razão do sofrimento, mas o Frei Beto escreveu isso aí mês passado, ou reescreveu e reapresentou, não sei, mas a data está do mês passado, no jornal. Não tá dizendo aqui, mas eu acho que é no Globo que ele escreve. E eu achei muito interessante a colocação dele e vamos prestar atenção a esse texto. Incomoda-nos o silêncio de Deus. Tema recorrente na obra magnífica de Carlos Heitor Coni. Ele usa muito essa questão, né? Ele fala muito sobre esse silêncio de Deus diante das coisas, dos acontecimentos, né? Até o Papa Bento XVI, ao visitar Auschwitz, em abril de 2010, exclamou assim: "Por que, Senhor, permaneceste em silêncio? Como pudestes tolerar isto? Onde estava Deus nesses dias?" Albert Camus, que é um escritor argelino,
ele é de ascendência francesa. Ele sofreu muito, ele teve muitos problemas, se encarou, né, teve que lidar com a morte de pessoas queridas muito cedo, e ele teve uma vida muito pobre. Então, ele é um excelente escritor. Ele disse assim: ou Deus é onipotente, mas é mau, ou é bom, mas impotente. Porque diante das coisas, né, que a gente vê acontecer, a gente acaba indo por esse lado. Nós, como reencarnacionistas, não pensamos assim. Mas quem não é, tem essa visão, né? Como ele concluiu que ou Deus é onipotente, mas é mau, ou ele é bom, mas impotente. E nós, pela visão da reencarnação, sabemos que nem uma coisa, nem outra. Deus é bom e onipotente, onisciente, onipresente, tudo pode, né? De fato, paira a indagação se Deus deserdou a humanidade ao se constatar tantas atrocidades. De Auschwitz a Hiroshima, do genocídio indígena na América Latina, ao uso de drones feitos nos Estados Unidos, que no Oriente Médio provocam destruição e mortes, até mesmo em hospitais de campanha dos Médicos Sem Fronteira. Hordas de imigrantes promovem um novo êxodo rumo a países ditos cristãos, e estes horrorizados fecham suas fronteiras e seus corações. Deus faz silêncio na vida de tantos adultos que na infância creram nele e agora, nas pegadas de Nietzsche, o descartam como uma ilusão destinada a tentar compensar na vida além da morte o sofrimento inexplicável nessa existência. Ele faz referência aqui a Nietzsche, porque Nietzsche sempre disse que Deus era uma ilusão, né? Como Deus pode existir se há tantas crianças condenadas à fome, a doenças incuráveis, à crueldade dos adultos? Perguntava Betinho, que foi meu companheiro na ação católica, apesar de ser ateu, né? Então, ele perguntava isso. Como Deus pode existir se há tantas crianças condenadas à fome, a doenças incuráveis, a crueldade dos adultos? Betinho fazia essas perguntas, ele era ateu. As maiores atrocidades da história, como a Inquisição, o colonialismo, a escravatura, o nazismo e as duas grandes guerras, foram cometidas por nações que se consideram predominantemente cristãs. Aqueles que nele creram são mais éticos e justos do que os ateus? Ora, quantos cristãos enchem a boca com o nome de Deus, e inclusive o bolso graças a ele, e trazem o coração repleto de ira, ódio, vingança e preconceitos? Quantos exploram a boa-fé do rebanho de fiéis para extorquir, corromper e multiplicar seus negócios, e ainda prometem o inferno a quem os denuncia? Até Jesus experimentou o silêncio de Deus. Meu pai, por que me abandonaste? Marcos 15, 34. Em 2 ou 3 períodos de minha vida, como na prisão sob a ditadura civil e militar, também indaguei onde Deus se escondia. Não é a fé em Deus que importava para Jesus. A fé é um dom, e muitos não o receberam. O importante para ele, para Jesus, era se a pessoa vivia, ainda que sem fé, os valores humanos, que coincidem com os valores evangélicos. Amor ao próximo,
justiça aos oprimidos, solidariedade, tolerância e compaixão. Quem assim age, faz o que Deus espera de cada um de nós. Jesus enfatizou que muitos que não creem e abraçam tais valores haverão de perguntar do outro lado da vida: quando te vimos com fome e te demos de comer? E o Senhor dirá: todas as vezes que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Está lá em Mateus 25, 37 e 40. Jesus não veio fundar uma religião ou uma igreja. Veio nos proporcionar um novo projeto civilizatório, baseado no amor e na justiça. A globalização da solidariedade, como definiu o Papa João Paulo II. No reino de César, ele pagou com a vida o fato de denunciar outro reino, um outro mundo possível, o de Deus. Não como muitos pensam, situado apenas do outro lado da vida, mas aqui e agora, e cujo protótipo ele encarnou. Por isso nos ensinou a orar: venha a nós o vosso reino. O modo de entender a presença de Deus em nossas vidas depende da ideia que temos de Deus. Como o demonstra a emblemática história de Jó, cujos amigos, inconformados diante daquela fé inabalável, o instigavam a repudiar Deus que o fazia sofrer. Certa vez, indignado com o silêncio omisso de Deus perante tanta injustiça, um homem entrou em uma igreja vazia e, junto ao altar, pôs-se a gritar: tanta maldade no mundo e o Senhor não faz nada, não reage à violência, à miséria, a tanto sofrimento de suas criaturas. Deus quebrou o silêncio e respondeu: eu já fiz. Como já fez? Fez o quê? Indagou o homem revoltado. Fiz você, disse Deus. Achei maravilhoso esse texto. Maravilhoso porque ele está dentro do que a gente aprende na doutrina espírita, embora ele não seja espírita. Betinho, seu grande amigo, também era ateu, mas era uma pessoa de um valor enorme, um amor imenso pelos seus semelhantes. E a gente vê que realmente Deus, a gente sempre fala aqui, não vai se materializar no nosso meio, não vai arregaçar mangas para trabalhar em favor daqueles que estão sofrendo, como nós fazemos, como nós podemos fazer. Deus é o Criador, é o Pai, e nos dá todas as oportunidades que a gente pode digerir, que a gente pode aproveitar para resgatar o nosso passado. Então, sem a reencarnação, nós não conseguimos explicar a razão dos sofrimentos. Mas esse texto aqui, na visão dele, que não é reencarnacionista, mostra claramente que nós somos instrumentos de Deus nesse mundo para minimizar a dor, né? Para impedir até aquela dor que não deve acontecer com aquela pessoa daquela forma. Então, como a gente associa essas duas coisas, né? Quando a gente vê essas coisas todas que ele cita aqui, o holocausto dos judeus, né, as atrocidades, as explorações, os sofrimentos, os abusos que as crianças sofrem por conta dos adultos, todas essas dores e esses sofrimentos, nós entendemos que o Espírito está resgatando. Mas a forma
como ele está resgatando, é que não precisa acontecer como acontece. Né? Isso acontece pela nossa inferioridade, pela nossa negligência, pela nossa imprudência. Se alguém precisa de sofrer para resgatar um passado delituoso, ela pode sofrer isso de forma natural, sem que alguém tenha que ser responsabilizado por isso. Ora, se eu tirei a vida de alguém, se eu cortei, né, a vida de alguém, Deus permitiu que isso acontecesse, ou não impediu, melhor dizendo, que eu não gosto do verbo permitir aí, ele não impediu porque estava na hora daquela pessoa ir, ela estava resgatando um passado dela, mas não, Deus não precisava de mim para isso, para tirar a vida dele. Ele poderia morrer de outra forma. É uma morte trágica ou uma morte acidental em que ninguém fosse responsabilizado por isso. Deus não precisa da maldade de ninguém, da crueldade de ninguém, da insanidade, né, do descrédito, da negligência das pessoas. Deus não precisa de nada disso para que nós possamos resgatar o nosso passado delituoso, senão seria um círculo vicioso, e todos aqueles que fossem instrumentos para que essas coisas acontecessem, não seriam responsabilizados por isso, porque, ele tem que levar um tiro no coração, já que ele deu um na vida passada. Não é assim que funciona a lei de causa e efeito, a pena de talião aplicada por Deus. Essa é a pena de talião aplicada pelos homens e não por Deus. Se eu dei um tiro em alguém, né, lesionei de morte aquela pessoa e ela partiu daqui, estava no momento dela, mas eu fui responsabilizada por isso. Se não tivesse no momento dela, ela não ia. Mas ela foi porque estava. Mas eu não estou sabendo disso. Eu queria matar. Eu queria tirar a vida dela e tirei. Né? Com não impedimento de Deus. Mas ela não precisava disso para ela partir. Se ela está resgatando alguma coisa, ela teria outras formas de resgatar, não precisaria da minha inferioridade, da minha maldade. Assim como no momento que eu fiz isso, eu também criei uma mancha, uma lesão no meu perispírito que vai comigo. E quando eu reencarnar, eu vou ter que resgatar aquilo ali. Eu vou ter que pagar por aquilo que fiz. Porque foi uma má ação que vai gerar uma reação ruim para mim depois. Né? Então, eu vou ter que resgatar isso. É uma dívida contraída. Quando eu retornar ao mundo, num determinado momento da minha vida, eu vou sofrer alguma coisa. Ou eu vou ser vítima da maldade também de alguém, da imperícia, da imprudência ou da negligência de alguém, da crueldade de alguém, ou eu vou desenvolver uma doença no meu coração. Vou desenvolver uma doença que vai me fazer sofrer, que vai me causar os danos que eu causei àquele na vida passada. Então, o sofrimento ele virá, mas ninguém precisará de ser responsabilizado por isso. É exatamente como ele termina esse texto. Eu fiz você. Você é meu instrumento, você é meu braço, você é minha perna, você é meu instrumento no mundo. Faça acontecer, evite o que puder, faça o bem. Fazendo o bem, você deixará que males tenham origem do bem que você deixou de fazer. Então é lindo esse texto, é maravilhoso. A explicação que ele dá fora da reencarnação, ele não explica o sofrimento, mas ele explica como esse sofrimento chega para a pessoa, sem nenhuma necessidade. Ninguém precisa morrer baleado, ninguém precisa morrer da forma cruel como acontece no mundo. Nós fizemos escolhas de mortes trágicas. Mas morte trágica pode ser um desabamento, pode ser um terremoto, uma falha mecânica de um avião. Ninguém é responsabilizado diretamente. Falha mecânica, eu digo, um defeito no motor. Não precisa o piloto errar. Não precisa nada disso.
Então, para que nós resgatemos o nosso passado delitoso no mundo, Deus não precisa da nossa inferioridade, do nosso erro, da nossa crueldade, nada disso. Nós somos assim porque a gente ainda não entendeu, ainda não colocou a lei de Deus que está escrita na nossa consciência em vigor. Ela está escrita nos livros, mas ela está escrita na nossa consciência. Está no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na sua consciência. Essa, ninguém apaga. Ninguém consegue apagar. Essa é que vai valer, vai fazer valer, quando a gente daqui partir, que começar a analisar a consciência, as nossas atitudes aqui no mundo. Então, nós somos instrumentos de Deus. E o grande instrumento de Deus para a nossa terra foi Jesus. Por quê? Nunca foi filho único. Que bobagem é essa? Se Deus tivesse um filho único, nós íamos ser filhos de quem? Não é? Isso é uma ignorância. Que filho único? Ele era um dos filhos já alcançados na perfeição com relação à terra, que veio responsável por esse planeta, que veio para cá coordenar o desenvolvimento desse mundo, para que aqui nós pudéssemos aportar e fazer o nosso resgate, a nossa expiação, as nossas provas serem desenvolvidas aqui, como em tantos outros. Então, o grande instrumento de Deus para nós, o maior de todos, Jesus, aquele Espírito que não foi criado perfeito, que veio para a Terra, com relação à Terra já era perfeito, coordenar todo esse planeta para que aqui a gente pudesse se desenvolver e cuidar do nosso aperfeiçoamento. A Terra tem perto de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Se quisermos ter uma ideia do que seja esse tempo, imaginemos a história do nosso planeta contada num livro de 500 páginas. Desde o momento em que se desprendeu do Sol, massa de fogo ainda incandescente, que era a Terra, né? O ser humano surgiria na derradeira linha da última página, na última letra da palavra final desse livro, estaria contida a história da civilização ocidental. Segundo Darwin, a evolução dos seres vivos se processa por seleção natural. Nunca o espiritismo foi contra a ideia de Darwin, porque o espiritismo é essencialmente evolucionista. Indivíduos de uma mesma espécie conseguem adaptar-se a determinada situação a partir de sutis modificações em sua estrutura, dando a origem a mutações que resultam em novas espécies. Quando nós vemos o corpo do Homo sapiens, é muito diferente do nosso em alguns pontos. Né? A gente ainda não entendeu que a gente não tem mais canino longo, que a gente não precisa de comer carne, a gente não entendeu. O espiritismo não critica quem come, cada um come aquilo que quer e que lhe faça bem. Mas não é da natureza mais humana. A gente nem tem mais caninos para rasgar carne, não. Né? Nós não precisamos. Algumas pessoas gostam e devem continuar. Não há pecado nenhum nisso, não. O espiritismo não condena, acha que a gente tem que comer aquilo que faz bem. Mas pela evolução da espécie, a gente não precisava mais. Né? Ah, não, eu sei de quem quase morreu sem carne, e eu sei de vários que viveram até sem comer. Né? Nós tivemos qual é aquele senhor do abrigo? Morreu com 110 anos. Eu não lembro dele, não. Ele morreu com 110 anos, desde 18 anos. Ele tinha 18 anos quando ele parou de se alimentar de carne. Você lembra? Seu Anselmo. Seu Anselmo. E tinha um que frequentava aqui com a gente, que também depois... Hein? Seu Orlandino, ele também, com 20 anos. Então, claro, algumas pessoas precisam, mas dizer que é essencial, indispensável à vida, não é. Né? Então, a gente olha quantas evoluções nós já fizemos, né? E já nos adaptamos ao tempo. O processo é exatamente lento. Demanda milhões de anos, razão pela qual não é perceptível. A doutrina espírita admite a seleção natural, atendendo a contingências do planeta
e a capacidade de adaptação das espécies, mas com um reparo fundamental à lei evolucionista de Darwin. Nada é aleatório, nada acontece por acaso. No laboratório da natureza no reino hominal não se faz mais experiências. Não tem mais experiências no reino hominal. As experiências param no reino da inteligência inferior, no reino dos animais de inteligência inferior, que estão aprimorando o princípio espiritual, que se tornará um espírito humano na sua caminhada evolutiva. Do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou através do átomo. E não por ser um átomo, que ele não era matéria, começou através do átomo. Então a gente vê aí que nós estamos num processo evolutivo. Mas é um processo longo, é um processo que demora bastante, milhões de anos, né? Então, no reino da inteligência superior, que é o nosso reino nominal, nós somos os seres mais importantes da criação. Ah, mas quanto à prepotência, prepotência nada. É a vida que mostra. Nós somos os únicos capazes de fazer considerações sobre o Criador, mas nenhum é. Né? Os animais não conseguem, os animais não têm percepção que eles vão viver após a morte. Eles não conhecem a morte, para eles não entendem isso. Eles não sabem do seu Criador. Para eles, nós somos seus deuses. Seu Deus. O homem, para o animal, é um Deus, assim como Deus é para nós. Então, nós somos os seres capazes de fazer considerações sobre o Criador. Por isso, somos os seres que ele entregou a inteligência, o livre-arbítrio, o raciocínio sem limite. Então, somos os mais importantes, sim. Então, nada pode ser aleatório num reino onde nós estamos resgatando. Então, ninguém está aqui sofrendo por acaso, Deus não está mandando desgraça para ninguém. Ele está mandando oportunidades para que a gente possa espiar e provar. Há um planejamento feito por espíritos superiores, prepostos do Cristo, que chamaríamos de engenheiros siderais, especializados em engenharia genética, mas não fazem mais experiências no reino nominal, e sim no outro. Eles é que desde os primórdios transformaram a Terra em gigantesco laboratório, onde manipulavam com recursos magnéticos os genes em experiências que visavam ao aperfeiçoamento dos seres vivos. Isso antes do homem aparecer aqui, né? Até um estágio de complexidade que permitisse a encarnação dos seres pensantes, que somos nós, os espíritos. Este corpo que ostentamos, que causa espanto aos próprios cientistas, por sua perfeição, levou milhões de anos para ser aprimorado pelos técnicos espirituais, que trabalham na intimidade das células, direcionando todas as mutações. Então, as espécies intermediárias que ficam compondo a flora e a fauna, situa-se em degraus evolutivos. Nós também estamos, mas não igual ao deles. A Terra é hoje uma incubadora espiritual e, ao mesmo tempo, um educandário para espíritos no estágio de evolução em que se encontra a nossa raça, nossa humanidade, né? Então, aí, nós vemos a nossa responsabilidade nesse habitat, nesse planeta. E não estamos fazendo nada de bom, pelo contrário, estamos acabando com ele, acabando com a nossa casa, com a nossa raça. A gente está acabando com a nossa raça, exterminando a raça humana. As pessoas se destroem com conhecimento de causa, o que não acontece no reino animal inferior. Nós não vemos uma raça ser extinta no reino animal por outro animal. Eles só matam para comer, para se alimentar, é a cadeia alimentar. E sem dor, sem sofrimento. Um animal, quando é abatido, um leão abate um animal, ele não faz o animal sofrer, ele vai direto no pescoço, são segundos para ele morrer. E nós, muitas vezes, matamos o semelhante com requintes de crueldade. Não é? Então, a gente aí reclama que Deus está em silêncio, que Deus está silencioso, que Ele não se importa, que Ele não faz nada. Ele fez, Ele nos fez.
né? Entregou a cada um a liberdade de agir e de pensar, mas que cada um também assuma sua própria responsabilidade diante do mundo. Aqui entra a figura extraordinária de Jesus. Quando a terra foi formada, Jesus já era um espírito puro e perfeito com relação à terra, porque perfeição absoluta é só Deus. Convocado pelo Criador para governar esse planeta, com a tarefa de presidir a sua evolução e orientar multidões de espíritos que aqui seriam trazidos, quais alunos levados a uma escola para um aprendizado específico relacionado com todas as necessidades inerentes a cada um. Somos todos tutelados do Cristo, que nos conduz, segundo a expressão do salmista, pelas veredas retas da justiça. Jesus em hebraico significa Deus é seu auxílio, aquele que guia. E ainda que muitos, quais adolescentes rebeldes e inquietos que somos, desdenhamos as suas lições, comprometemo-nos em desatinados momentos, né, que fazem a perturbação do mundo. Permanecemos todos sob o controle e mais cedo ou mais tarde, sob o controle de Deus, e mais cedo ou mais tarde, terminaremos em seus caminhos, tangidos pela dor, amadurecidos pela própria experiência. Né? É o que fala a parábola do filho pródigo, que fez, errou, aconteceu, jogou fora, desperdiçou, mas chegou o momento que retornou à casa do pai. Nós somos esses filhos pródigos que estamos no mundo, né, cometendo as maiores atrocidades e crueldades e reclamamos que Deus está em silêncio. E ainda que muitos, quais adolescentes, ainda se sintam envolvidos pela inferioridade desse planeta, Deus nos entrega chance de dar certo, todas as oportunidades. Eu, quando desejo bom ano novo, felicidade, eu desejo sempre muitas oportunidades, que Deus dê muitas oportunidades para todos nós, para a gente conseguir dar certo. Alunos da escola terrestre, temos recebido os ensinamentos de muitos professores cultos e sensíveis que já passaram por essa terra. Periodicamente nos trazem algo de seus conhecimentos, de suas virtudes. Entre eles nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, Confúcio, Buda, Lao Tse, Moisés, Francisco de Assis, são alguns deles. Buda nos trouxe um ensinamento que nós encontramos na doutrina espírita, porque todos foram prepostos de Jesus. Todos vieram trazer a mesma coisa que Jesus depois falou. Vieram preparar o campo, né? Tem um ensinamento do budismo belíssimo que diz assim: sede como o sândalo que perfuma o machado que o corta. Aí vem dizendo ele: a dor está em tudo. A dor nasce das paixões. A dor é eliminada pelo caminho, a dor é eliminada e ele mostra o caminho que leva à supressão da dor, através de 8 passos. Então ele diz, a dor está em tudo, a dor nasce das paixões, e a dor é eliminada através do caminho que leva à supressão dessa dor. Através, então, de 8 passos. Quais são os 8 passos? Crer, querer, falar, obrar, viver, esforçar-se, pensar e meditar. Agora vem o mais importante, o advérbio, ó. Corretamente. Porque isso a gente faz. Quem não crê, quem não quer, quem não fala, quem não obra, quem não vive, quem não se esforça, vocês deviam estar assim, tudo isso eu faço. Eu também, fiquei toda feliz olhando. Quando eu olhei o advérbio atrás, aquela força, né, que modifica tudo, né, nas ações, está lá, corretamente.
É isso que nos falta. Fazer isso tudo corretamente, que fazer a gente faz. Mas corretamente, se fizéssemos, não estaríamos mais aqui, nessa terra, né? Ou então estaríamos para ser modelo para os outros, né? E modelo a gente sabe que a gente não é, né? Vale destacar Moisés nisso tudo aqui, que trouxe 1500 antes do Cristo os 10 mandamentos, a lei de Deus, que está inscrita na nossa consciência, mas ele trouxe. Como já falamos aqui, tudo no imperativo negativo, né? Ensina-nos o que não devemos fazer, tocando-nos através do medo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas aí, voltamos lá na questão do final, né, daquele texto que lemos no início e com o que aprendemos na doutrina espírita. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas ninguém precisa pegar esse ferro e nos ferir. Isso vai acontecer naturalmente, que é a pena de talião aplicada por Deus e não pelos homens. Não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar nada do próximo, não cometer adultério, não desrespeitar os pais. Se fizéssemos isso aqui, não teríamos crueldade no mundo, não teríamos o holocausto dos judeus, não teríamos nada disso na terra. É a primeira revelação de Deus aos homens, que é a justiça, o princípio segundo o qual nossos direitos terminam, onde começam os direitos dos semelhantes. Mas era muita coisa, né, para lembrar. Chegou o momento da revelação maior, aquela mais grandiosa, a maior de todas, tão transcendente, tão sublime, que Deus enviou o próprio governador da terra, e não seu único filho. Né? Enviou o próprio governador da terra para trazer pessoalmente o segundo plano de Deus aos homens. Chegou no momento da revelação maior, tão grandiosa. Foi assim que Jesus aportou ao planeta com a divina chama do amor a tocar todos os nossos sentimentos, libertando-nos do medo, modificando radicalmente aquela lei de Moisés, o primeiro plano de Deus, né? Porque Deus, naquela época, com aquela lei, ele era punitivo. Ele não era bem entendido, né? Era aquele Deus que pune, que a ideia até hoje com as pessoas temendo Deus. As pessoas têm medo de Deus. Por que ter medo do Pai, do Criador amoroso? Por quê? Né? Por causa daquela ideia lá de trás. Mas veio Jesus trazer uma versão diferente. Não é uma nova lei. Apenas um resumo de todas aquelas. Substituindo a ideia de um Deus punitivo, fala de um Deus amoroso, ao resumir os mandamentos apenas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, reuniu tudo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, tem todos como seus irmãos, porque Ele é Pai, então somos todos irmãos. Está lá a primeira frase da oração dominical, oração do Senhor, Pai nosso que está no céu, se é nossa, de todos, somos todos irmãos, né? E ao acrescentar esse mandamento, resumindo os outros todos, ele disse, esta é toda a lei e os profetas, quer dizer, só isso que a gente tem que saber, só isso, não precisa decorar os 10 mandamentos, só isso aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Alguém se faz mal, alguém se machuca, a menos que sofra de sadismo, aí é outro problema, né? Mas uma pessoa normal, uma pessoa sã, ela não vai se fazer mal com consciência, não. Eu vou espetar um monte de coisa aqui que eu quero sentir dor, né? Vou me roubar, vou jogar minhas coisas fora. Quem vai fazer isso? Não, ninguém, só se for doido. Aí tem tratamento, né? Então, se nós amamos o próximo como nós nos amamos, a gente não faz mal a ninguém. A gente não vai prejudicar ninguém. Porque a gente não quer ser prejudicado, a gente não vai fazer. Veio Jesus cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento.
Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e na natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. O caminho que conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e nos advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Vê se isso não encaixa lá naqueles passos do budismo. Encaixa lá, direitinho. Então não tem nada diferente, porque verdade é uma só, a verdade universal, a verdade de Deus é uma só. A nossa que muda, a nossa verdade que falha. Mas a verdade da lei universal é uma só. Então não pode haver, né, contradições nos ensinamentos dessas figuras aqui que foram prepostas do Cristo. Não pode haver. Confúcio ensinou a fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Vê se não é aí o que Jesus veio falar depois. É tudo igual, por quê? Não pode ser diferente. Há milênios nós estamos sendo orientados e a gente não aprendeu ainda porque não quis. Né? Porque há milênios estamos recebendo essas lições. Desde lá dos livros védicos, há mais de 8.000 anos, nós temos ali, logo no período pós-védico, a lei de causa e efeito com karma, a lei do karma, né? Aí nós temos aqui a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, que confirma tudo isso, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe seguir de guia e modelo? Ele responde simplesmente: Jesus. Então é essa figura, né? Figura importantíssima no desenvolvimento da Terra, fundamental, porque sempre foi o governador da Terra, que nos orienta, que nos guia, né? Que trouxe. Quando Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, não é prepotência, porque teve Buda, teve não sei o quê. E daí, quando ele fala isso, não era a figura dele, era a sua mensagem. A mensagem que estava presente lá atrás, com Confúcio, com Lao Tse, com Buda, a mesma mensagem. Ninguém vai ao Pai, chega a Deus, sem a obediência a essa mensagem divina. E comenta Kardec: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Mas ele não era Deus, filho de Deus, como todos nós somos, filhos de Deus. Então, nessa época, essa comemoração, Jesus não nasceu dia 25, nem em dezembro, não importa, é o sentimento, é o pensamento em torno da mensagem maior dele, da Boa Nova, né? Como é significativa essa data, por quê? Porque ela traz essa mensagem à tona, ela traz esses ensinamentos ao nosso nível de consciência que não lembra no dia a dia que ele trouxe uma mensagem linda para nós, né? Trouxe a salvação. Mas que salvação? Morreu para nos salvar, deu o seu sangue. Coisíssima nenhuma. Ele trouxe a sua mensagem para nos salvar. Nós vamos nos salvar com a prática da mensagem dele, praticando o que ele ensinou. Ninguém está livre dos seus pecados, ninguém está livre dos seus erros. Porque ele morreu lá na cruz, ele foi crucificado, nada disso. Ele fez a parte dele, ele deu o recado dele, ele veio e deu o recado dele, ensinou. Sua didática foi viva, foi praticada. Cada um que aprenda e faça para que alcance a salvação. A salvação de quem? De nós mesmos. A salvação da nossa inferioridade, da nossa ignorância. Né? Isso aí que a gente tem que se salvar é disso. Em todos os momentos do seu apostolado, Jesus mostrava a sua grandeza.
na clareza das suas ideias e na admirável capacidade de síntese, na firmeza das suas convicções, nos prodígios que ele realizou, no estoicismo diante dos sofrimentos que lhe impuseram sem queixas, sem vacilações, na admirável capacidade de perdoar seus algozes, nos exemplos de humildade e sacrifício ao longo de todo o seu apostolado. Então, tudo é o exemplo, é a didática viva. Está mais do que na hora de descermos esse Cristo da cruz. Vamos renovar essa ideia do nascimento dele, que a gente possa fazê-lo renascer em nós, com a consciência da mensagem que ele veio trazer, da nossa tarefa na terra, como somos instrumentos de Deus nessa terra, como ele mesmo disse, vós sois deuses. Seja a luz do mundo e o sal da terra, a luz que ilumina com o conhecimento, com a sabedoria, e o sal que é incorruptível. Aonde cai sal não nasce mais nada, ele é um poderoso antisséptico, né? Então que a gente não se corrompa, né, na vida, nas coisas, que a gente não seja instrumento de Deus para o mal, para que as coisas, para que os destinos se cumpram na terra. A gente não tem que ser isso. Nós temos que ser instrumentos para o bem. Foi para isso que ele nos criou. Está mais, então, do que na hora de descermos esse Cristo das tabuletas, dos papeizinhos colados, né? Daqueles que a gente cola no carro, que alguns colam no carro, nas camisetas. Não é ali que ele tem que estar, não. É lá, não. Ele tem que estar no coração, na atitude, no sentimento, no pensamento, né? Na consciência de que ele é irmão nosso e nós todos somos filhos de Deus. Em O Sermão da Montanha, que foi o mais importante de todos, vocês podem procurar esse Sermão da Montanha no Evangelho e reler nessa época, porque é importante, a mensagem ali está reunida, todo o ensinamento de Jesus. Foi a mais importante pregação do Mestre aqui na Terra. No sermão, sua obra-prima, né, de concisão e simplicidade, atende às aspirações éticas e estéticas de todas as inteligências, convidando-nos a ser filhos verdadeiros de Deus. Então, aquele, né, seja bem-aventurados, mansos, pacíficos, resumindo aquilo ali, nós temos aí o ensinamento da humildade que ele pede, a consolação, a mansuetude, a justiça, a misericórdia, a pureza e a pacificação. É o que ele pede a cada um de nós. Então, ele traz nesse discurso maravilhoso, né, nessa pregação maravilhosa que é o Sermão da Montanha, ele convida todos os seus filhos a prestar atenção no conteúdo ético e estético, né, da sua atitude. Nós temos ética, né, um conteúdo ético, quando nós fazemos esforço para eliminar o desculpismo, porque nós arrumamos desculpa para tudo que a gente faz de errado. Ah, eu fiz isso porque ele fez isso, porque fulano provocou, porque fizeram. Não tem desculpa, não tem desculpa. Um erro não justifica o outro, né? Então somos éticos quando nos esforçamos para eliminar o desculpismo. Somente somos dominados por nossas tendências inferiores na medida em que nos rendemos a elas. Acima de tudo, deve prevalecer a nossa condição de filhos de Deus e a responsabilidade de agirmos como tais criados que fomos para a virtude e para o bem. E na parte estética, estamos sendo estéticos quando nos empenhamos no sentido de mudarmos a nossa maneira de encarar a vida, olhando-a com otimismo, com confiança, reconhecendo na jornada humana uma experiência valiosa no caminho da evolução. Uma aventura magnífica que tanto melhor aproveitaremos quanto maior a nossa disposição em cultivar a alegria, a esperança e a bondade e a compreensão.
não nos falta nada. Naqueles momentos difíceis, né? Onde a gente, lendo o poema de Drummond, a gente fica assim, em determinada situação da nossa vida, a gente fica assim, e agora, José? E agora? Diante da dor, do sofrimento, e agora? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sua palavra, sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? E assim ele segue. Se você gritasse, se você gemesse, se você já tocasse a valsa vienense, e se você dormisse, se você descansasse, e se você morresse? Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem paredes para recostar, sem cavalo preto que fujas a galope, você marcha, José. Para onde? Para onde nós estamos marchando? Para onde nós estamos com a nossa dor, com a nossa escuridão, com a nossa ignorância? Não precisamos de ter nada disso. Quando a gente se sentir aqui como José, né? Marchemos para Jesus. Vamos até Ele. A mensagem dele está aí no mundo. Ninguém precisa sofrer assim. Ninguém precisa ser deserdado de nada. Jesus prometeu com o Consolador prometido: eu irei e lhes mandarei o Consolador prometido, que estará eternamente convosco. O que pode estar eternamente conosco, senão o conhecimento da lei de Deus, que nos faz trilhar o trilho da obediência para que a gente sofra menos. Ninguém precisa ficar na condição de José, de sofredor. Ninguém precisa passar por isso sem o conforto do Mestre, que veio nos ajudar, que é nosso irmão querido, que nunca nos abandone em nenhum momento da nossa vida, seja qual for o nosso problema. Ninguém está no mundo entregue à dor, ao sofrimento, à solidão, ao descaso, ao descuido. Ninguém. Se estivermos passando pela necessidade, pelo sofrimento, pela dor, estamos resgatando alguma coisa, mas teremos o nosso coração confortado pelo Mestre, que não abandona nenhum dos seus irmãos aqui na terra, e muito menos Deus nos abandona. Agora, precisamos fazer a nossa parte. Isso é fundamental. Precisamos fazer aquilo que nos cabe. E o que nos cabe é fazer o bem, que é o único objetivo da vida. Deus nos criou para isso. No lugar de ficarmos lamentando e achando que Deus está distante, Deus não está distante de nenhum de nós. Ele está junto de nós o tempo todo. Nós é que não estamos junto dele. Nós é que não bebemos da água viva que Jesus ofereceu à samaritana. Né? Ele disse: quem beber dessa água jamais terá sede, jamais terá dor que não possa aguentar. Né? Então nós temos que fazer a nossa parte, porque nunca nós vamos colher o que nós plantamos. Aquele que colhe vento, ele colhe tempestade. Planta vento, ele colhe tempestade, não tem jeito. Quando fazemos o bem, esse bem retornará de alguma forma para nós. E se ainda não chegou, é porque não acabou. No fim, sempre tudo dá certo. Se não deu, é porque ainda não chegou ao fim. É porque nós ainda precisamos espiar alguma coisa, precisamos provar alguma coisa. Conquistemos os nossos amigos, que nos emprestam um ombro, que nos abraçam, que nos ajudam. Ninguém vive sem amigo.
né? E Deus usa esses instrumentos para acalentar nosso coração, para nos dar um pouquinho de amor, de atenção. Façamos a nossa parte de um jeitinho que é só seu. Cada um sabe. Há um jeito que é só seu de semear o bem. Se tem sabedoria para falar, fale. Há pessoas precisando de quem lhes rasgue novos horizontes. Se tem o dom de ouvir, ouça. Há pessoas precisando falar para reorganizar os pensamentos e os sentimentos. Se tem o dom de enxergar os talentos alheios, enalteça-os. Há pessoas que desabrocham por conta de alguém que lhes reconheça um dom que tenha. Se tem discernimento bastante para fazer uma observação construtiva, faça-a. Há pessoas persistindo no mesmo erro, por falta de alguém que as alerte com carinho e firmeza. Se você não tem vocação para engajar-se em movimentos filantrópicos de grande alcance, tenha em mente que o maior bem a ser semeado começa dentro do seu próprio lar. Oferte a sua canção, a sua poesia, a sua hospitalidade, aquele prato que ninguém sabe fazer igual. Oferte a sua diplomacia, a sua liderança, ou a sua capacidade de atuar em segundo plano para o bem comum. Oferte o seu talento para contar piadas e fazer rir. A sua ternura natural no trato com crianças, idosos ou animais. A sua capacidade de manter o sangue frio nas horas de crise, quando todos em sua volta desabam. A sua santa paciência de permanecer no hospital ao lado de um enfermo terminal, ou de varar a noite num velório, naquela hora crítica em que todos vão embora. Há um jeito que é só seu, e todo seu, mesmo que seja ofertar uma flor, sem ser dia de nada. Mesmo que seja uma prece sincera, feita no silêncio do seu quarto. Na contabilidade divina, pouco importa se o seu jeito de semear o bem vai alcançar uma criatura ou milhões de criaturas. Você está fazendo a sua parte de um jeito que é só seu. E é só isso que realmente importa. Muita paz para todos, que vocês tenham um Natal cheio de carinho, cheio de amor, junto daquelas pessoas que vocês amam e até daquelas que vocês não amam, porque não é por acaso que nada disso acontece, né? São testes que recebemos para que a gente possa desenvolver o amor por todos, né? Que a gente tenha bastante fé, tolerância, que as coisas sempre vão dar certo. Tudo está da melhor forma que poderia estar. Ainda que não nos agrade, é a lição que estamos precisando receber no momento. É o que temos para hoje. Que Jesus nos abençoe, continue nos dando força para seguir essa jornada e continue botando luzinhas nos nossos caminhos para que eles fiquem mais claros. Muita paz para todos.